Olá, tudo bem? Sou Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga e sexóloga, e vou te contar uma coisa. Eu gosto de poesia também, e eu já vou te contar por que que eu gosto disso, por que que eu tô falando isso. Hoje eu gostaria de estar conversando sobre o Natal, mas não aqueles natais de vitrine lindas, presentes cheios de laços ou mesas super fartas, não. Eu gostaria de falar daquele Natal que toca o coração da gente, né? Que nos manda uma mensagem, que nos leva a uma reflexão, um aprendizado, que nos faz olhar para a nossa criança, né? E ver o que que a gente pode fazer nesse Natal com carinho. Eu não sei se você tem uma religião, se tem uma espiritualidade, se essa na verdade é uma data que é indiferente para você, tudo bem, né? Mas não dá para a gente deixar de olhar, né? Não tem como negar que essa é uma data que traz uma certa magia no ar, né? E é sobre isso que eu gostaria de estar conversando um pouquinho. No meu vídeo do ano passado, eu trouxe um pouco sobre o Natal numa perspectiva, né, da onde você gostaria de passar o Natal e com quem você gostaria, porque as tradições nos levam sempre a seguir um padrão, né, um padrão familiar, um padrão aprendido, um padrão instaurado na vida, né? E às vezes, né, tem momentos na vida que isso pode deixar de fazer sentido e tudo bem. Então é muito importante que se faça essa pergunta, né? O que que hoje significa essa data para você e como você quer passar? Então isso eu reitero, né? Mas eu queria falar algumas coisas um pouco diferentes. Hoje eu gostaria de falar então dessa magia, né? Existe uma magia, né? Assim, não sei como é que foi para você, né, que está me ouvindo, mas assim, né? Eu me lembro de criança, eu montar a árvore, toda essa expectativa, visitar a família, né? Então era uma coisa muito gostosa, né? Muito mágica, muito realmente cheia de encantamentos. E quando a gente vai crescendo, a tendência é que a gente, né, pode ser que a gente vá perdendo essa sensação, né? E aí eu vejo que quando as famílias têm crianças dentro de casa, elas acabam mantendo esse clima, essa sensação, porque existe criança, né? E a criança é uma parte tão bonita e gostosa quando a gente assiste elas vivenciando o Natal. E isso acho que enche o coração da gente de alegria, né, de esperança, né, de um movimento gostoso e nos leva a essa lembrança que sai daquele lugar de nostalgia e saudade e aparece de novo e faz com que a gente possa se conectar novamente com isso. É interessante a gente parar para pensar, né, que, né, como as coisas vão mudando, né? Então, né, vamos parar para pensar, por exemplo, no Papai Noel. Papai Noel, ele parece que ficou mais importante de se falar dele do que o próprio menino Jesus, né, que é aquele que seria o homenageado dessa data para quem tem a religião católica, né? E que se fala do Natal, está se reverenciando isso. Mas então, falando do Papai Noel, né? Então, o Papai Noel, se a gente vê que é aquele ser que vai crescer, tá todo mundo esperando o Papai Noel, né? O que que traz Papai Noel? Presentes, né? E quem compra esses presentes, né? São
as pessoas da família, né? E aí, né, essa preocupação com o presente vira uma coisa que parece que as pessoas se agarram, né? Porque tem realmente que enfeitar muito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso tudo, na verdade, mostra um cuidado que você está tendo com a pessoa. Mas eu quero trazer um pouco dessa coisa que acaba virando um excesso, né? Por que até eu gostaria de estar falando disso? Porque eu gostaria de trazer a figura do Papai Noel, né? A figura do Papai Noel, ele surgiu, né, essa ideia de uma figura que foi o São Nicolau, né, que era um bispo do século IV, que na verdade era uma pessoa muito generosa e que ele, sem que ninguém soubesse, ele jogava algumas moedas no pela chaminé das pessoas que estavam menos favorecidas, né? Então ele fazia isso. Então era um ato muito generoso. E a figura dele, essa história que é real, acabou virando lenda e se espalhando, né? Na Europa, no mundo, né? E na Europa isso também foi crescendo. Antes ele usava uma roupinha que era verde ou marrom, da cor da terra, da natureza, né? E depois, com os anos, foi passando a ser uma roupa vermelha, com esse crescimento dessa lenda do São Nicolau. Isso ficou associado ao Natal, né, com entregas de presentes, porque São Nicolau não fazia isso no Natal, né? Era um ato habitual dele. Então, isso se agregou ao Natal, e aí, em 1900, né, foi mudando a roupa, começou a aparecer roupa vermelha. Em 1931, Nast, numa revista, ele trouxe a caricatura de uma figura vestida de vermelho, já muito sorridente, e isso começou a ser difundido. E em 1931, a Coca-Cola trouxe também e divulgou muito essa figura do Papai Noel, né? Então, bem rechonchudo, né? Vermelhinho, de bochecha vermelhinha e tudo, né? Que encantou todo mundo também com essa figura do Papai Noel. Então, quando eu estou trazendo isso, né, é um adendo que eu estou fazendo às tradições que nós temos. Veja como essa tradição, né, de uma pessoa generosa que não tinha nada a ver com o Natal foi crescendo e se tornou depois isso que nós temos hoje no Natal, né? E essa generosidade parece que se perdeu um pouco nessa necessidade de compra, de consumismos, de uma extrema fartura em tudo, que é lógico que é legal, né? Tem um lado gostoso disso, mas vamos pensar que tem também muitas vezes um certo exagero, né? Cansei de ouvir as pessoas, nossa, me enfastiei, para que tanta coisa, né? E todo ano é a mesma coisa, que reclama, para que tanta coisa, né? E então fica aqui algumas coisas para a gente pensar, até para a gente entender que com isso nós também estamos passando valores para as nossas crianças. E aí então é que eu gostaria de trazer um pouco do Rubem Alves, que ele fala da importância como é que usa aqui a palavra, desculpa, sobre deixa só, me fugiu aqui o nome, acriançamento, né? Ele fala do acriançamento. Então, quando ele escreveu essa crônica, ele desenvolveu que teve aquele ano, ele tinha decidido com os amigos que eles trocariam os presentes, que os presentes seriam brinquedos. Todos os adultos, né, os escritores que faziam parte dessa roda, iriam dar brinquedos um para o outro, né? Por quê? Porque era uma forma dele resgatar a ternura, né? Essa coisa de incentivar de novo a criança
né? E aí ele faz lembranças sobre a mãe dele, que a mãe dele fazia brinquedos com espiga de milho, usava materiais para fazer brinquedos para ele, né? E ele lembra disso com muito carinho. E que também a mãe sentava para brincar muito com ele. Ele até faz um comentário, né, perguntando assim, onde será que a minha mãe aprendeu isso? Porque não foi com a minha avó. Minha avó não gostava de criança. Minha avó achava que a criança era para servir, fazer as coisas ali que tinham que fazer. Né? Lembrou de uma moça que ajudava a tomar conta dele quando criança, que contava muitas histórias, então ele imagina que tem aprendido ali. Então ele faz toda essa reverência, essa lembrança, essa memória gostosa e encantada, né, com a questão do Natal e desses presentes que não eram presentes, né? E ele marca a importância de se brincar com as crianças, né? Enquanto isso, de alguma forma, alimenta a gente, né? E traz, né? Ele também fala do menino Jesus, né? Que ele gosta mais de pensar na figura de um Deus que é menino, né? Porque num menino, ele não, junto com o menino, ele não teria nenhum receio de deitar no colo daquela criança, né? Porque é uma criança que acolhe, a criança brinca com a gente de um jeito diferente, fala de um jeito diferente, ela realmente resgata dentro de nós uma coisa que nós tendemos a esquecer, né? Então, eu gostaria realmente que vocês pudessem parar para pensar, porque, né, nós passamos para as nossas crianças os valores e as tradições que estão dentro da gente. Então, eu gostaria que você pensasse de fato qual é a tradição que você quer passar para os seus filhos, né? Ou para a sua família, ou estar com seus amigos, fazendo o quê, de que forma, né? E aí ele ainda termina essa crônica, né, falando, se não me engano, até um texto de jornal ou revista, mas ele fala: se você não gosta disso, você deve ser com a minha avó. Então você devia fazer a oração junto com o que a Adélia Prado fala, né? Que é alguma coisa assim: meu Deus, me devolva os meus 5 anos, né? Me devolva os meus 5 anos para eu perder esse lado adulto que está dentro de mim, né? Mas nesse sentido de paz, de leveza, de ternura, né? E não da responsabilidade. E ainda gostaria, né, para finalizar isso aqui, esse vídeo, eu gostaria de estar trazendo um texto que é da Cecília Meirelles. Ela escreveu também uma crônica muito bonita, né? Eu achei, pelo menos, né? Por isso que eu quero compartilhar com vocês, que é Natal na Ilha de Nanja, né? Neste lugar, Nanja, que não é um lugar que existe, eu até fui perguntar, porque quando eu li, eu falei: nossa, eu gostaria de passar Natal nesse lugar. E eu fiquei escutando, lendo ali, e então Nanja seria um lugar que não existe. Existe dentro dela, existe dentro da poesia dela, existe no mundo interno dela, que ela compartilhou esse lugar com quem está lendo o texto dela, né? Que é um lugar muito especial, onde na época do Natal as pessoas parece que se preparavam o ano inteiro para aquele momento, né? E se preparavam de uma forma assim, que iam atrás de uma roupa nova, não pelo luxo de ter uma coisa nova, mas porque era uma data tão especial que elas queriam estar reverenciando aquele momento, aquele nascimento, né? E que também preparava alguma coisa de comida, que era um pouco melhor do que eles comiam, mas como se fosse para receber esse momento. E aí fala de como as pessoas se cumprimentavam, se reverenciavam nesse dia, que eu achei muito interessante que ela trouxe, é que nesta data ninguém pedia nada para ninguém, as pessoas preparavam coisas para dar para os outros, né? Porque não era época de pedir, era época de dar.
né? É época de dar, e assim, podia ser um pote de mel do que pegou ali, né? O recolhimento de umas flores que estava ali na natureza, de umas frutas gostosas, né? Todo um preparo, não de grandes presentes, mas daquelas coisas que eram do lugar. Podia ser conchinhas, porque era uma ilha, né? Podia ser uma garrafa feita com areia de cores diferentes. Então ela traz toda uma magia naquilo, né? E aí ela fala de uma coisa que também me emocionou muito, assim, quando eu escutei, né? Que ela fala: e um dia eu recebi de presente um raio de sol, né? Veja a subjetividade do que é isso, né? De se preparar para dar, né? Então é isso que eu gostaria de trazer como reflexão, né? O que você está fazendo com o seu Natal, né? Como é que você vivencia o seu momento, né? Pensando em São Nicolau, pensando neste lugar tão especial da Cecília Meirelles, que qualquer um pode criar o seu. Se você tivesse criando aqui a imaginação, se você pudesse estar nessa ilha, na época do Natal, né? O que você prepararia para alguém? Né? O que você prepararia e para quem você daria aquilo? E se você pudesse escolher uma coisa, pensa bem dentro de você. O que você gostaria de receber de presente? Não vamos pensar em nada material, vamos pensar em sentimentos, em necessidades internas, em carências, né? Em amor. Né? Eu precisaria de um abraço, de uma palavra de incentivo. O que você gostaria de receber nesse Natal? É a reflexão que eu faço e deixo hoje. Um beijo grande, boa semana, um ótimo Natal, festas, celebração da vida e da criança que está dentro de você. Beijo grande.